Então, como o pastor Marcelo falou, nós estamos finalizando a exposição na carta de Paulo aos Filipenses, né? E sem dúvida, esse pequeno livro de apenas 4 capítulos foi de grande ensino para nós, né? A gente aprendeu muito com a palavra de Deus. E a série que nós aqui expomos, colocamos o nome, é Alegrai-vos, descobrindo a alegria em sua jornada. E o nosso desejo ao expor esse livro, essa carta do apóstolo Paulo, é sem sombra de dúvidas, para que você tenha encontrado alegria, a verdadeira alegria na sua jornada, na sua trajetória. E o nosso desejo é que você, em meio a todas as frustrações da vida, as circunstâncias deste mundo, você possa encontrar alegria no Senhor. Nosso desejo com a exposição deste livro, é que o seu coração também não ande angustiado, ansioso, mas que os seus pedidos sejam colocados diante de Deus com súplicas, com ações de graças, que você seja um discípulo fiel e que você possa aprender a estar contente em toda e qualquer situação. Amém? E é justamente sobre isso que nós finalizamos a exposição deste livro, falando sobre contentamento. A gente vai aprender um pouco hoje com o apóstolo Paulo sobre contentamento. Um homem que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Amém? O tema de hoje é vivendo em um mundo descontente. E já gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Mas antes de nós fazermos a leitura, eu gostaria de orar novamente com os irmãos. Senhor, nós somos gratos a Ti, porque é o Senhor que tem cuidado de nós, é o Senhor que tem nos sustentado até aqui. Pedimos a Tua direção nessa hora, na exposição da Tua palavra, que o Senhor abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, para que a Tua palavra venha de encontro a nós e produza a transformação, produza a mudança em nós, venha de confronto, mas que a gente possa vir a pôr em prática aquilo que o Teu servo, a Tua palavra está nos ensinando. Esse é o nosso desejo, em nome do Teu Filho amado Jesus, que te pedimos. Amém. Amém, meus queridos. Filipenses, capítulo de número 4, os versos 10 até o versículo 23. Passamos a ler. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. No entanto, vocês fizeram bem, associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez vocês mandaram bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido, desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e lhe agrada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam,
A nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Saúdem cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo mandam saudações. Todos os santos mandam saudações, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Amém? Eu gostaria de fazer uma pergunta a você, para que você possa refletir um pouco nisso antes de nós irmos ao texto. O que ainda lhe falta para você ser contente? O que ainda falta na sua vida para você ser realmente alegre? Muitas pessoas pensam que terão pleno contentamento quando receberem o diploma da faculdade que tanto se desejou, quando estiverem no emprego dos seus sonhos. Muitos acreditam que serão plenamente felizes quando encontrarem alguém para compartilhar a vida, quando ter filhos, quando ter a casa própria, um bom carro, quando forem bem-sucedidas nas suas vocações. Eu não estou dizendo que não se pode almejar isso, trabalhar para isso, não. São coisas boas. Mas o que eu quero dizer é que a razão do contentamento não estão nessas coisas. Infelizmente, a cultura do consumismo, de que nós só seremos alegres, contentes, é no momento em que tivermos tais coisas. Essa é a cultura do consumismo em que nós estamos inseridos. Então o que acontece? A gente passa a vida correndo atrás de contentamento, de alegria, acreditando em que o momento em que o alvo é atingido, então nós estaremos realmente contentes. Mas essa satisfação dura muito pouco. Pesquisas feitas com alguns milionários perguntaram a eles o nível de satisfação, e a maioria deles disse que estariam plenamente contentes no momento em que tivesse cerca de 50% a mais do que já tem hoje, e assim eles estariam contentes, outros um pouco menos, mas nenhum deles estava realmente contente com o que já tinha. Essa, infelizmente, é a cultura. Só que não demora muito para a gente perceber que cada vez que nós atingimos algo que tanto desejamos, não demora muito tempo para nós estarmos novamente descontentes. O emprego já não é tão bom assim, a gente já não está ganhando, né? O salário que uma vez era dos sonhos, hoje parece que já não é mais a mesma coisa, precisa um pouco mais. Aquilo que servia ontem, hoje já não serve mais. Eu não estou falando de roupa, que ultimamente eu comecei a me acostumar com isso. Aquilo que servia ontem já não serve mais. Mas eu estou falando daquilo que nos trazia contentamento ontem, que hoje parece não trazer mais. É justamente aquilo que escreveu Renato Russo na sua música Índios, dizendo: quem me dera, ao menos de uma vez, provar que quem tem mais do que precisa ter, quase sempre se convence que não tem o bastante. É justamente isso. O descontentamento. Mas, meus irmãos, esse descontentamento, essa insatisfação, ela não vem de agora, não é algo novo, não pertence tão somente a nós, homens pós-modernos, não é uma característica exclusiva nossa, mas o descontentamento ele está presente no coração do homem desde o Éden. A gente estudou essa semana nos pequenos grupos, eles desfrutavam de um lugar perfeito,
E mesmo tendo tudo o que precisava e poderia desejar, eles se permitem a desconfiar das intenções de Deus. O que acontece? Ela cai na tentação da serpente. Em vez de gerar felicidade, o pecado gera insatisfação, descontentamento. Tinha um lugar melhor do que o que eles estavam? Não tinha. É isso que o pecado gera: insatisfação, descontentamento. E não somente isso, o pecado gerou também uma quebra de relacionamento entre o homem e Deus. Então, nós vivemos em um mundo descontente. Basta a gente conversar com as pessoas durante a semana que a gente vai ver isso. Como diz muitas vezes aquele ditado, a gente reclama de barriga cheia, ou parece que a grama do vizinho é sempre mais verde. Parece que o ser humano ele nunca está contente. É isso que rege o sistema deste mundo. Embora o pecado ele encontre novas formas à procura de nos enganar, se a gente analisar, a essência é a mesma. A mesma do Éden é hoje. O inimigo continua a nos sugerir que, assim como no Éden, que nós realmente não temos tudo que precisamos. Então a gente precisa correr atrás. E aí no momento que a gente tiver, então, agora sim. Mas passa uns dias, meses, e a vontade aparece novamente. Essa característica na filosofia, o próprio Aristóteles usa como o amor, que nada mais é do que o desejo. Nós desejamos algo, e no momento que esse algo é atingido, a gente já não deseja mais. A gente deseja coisas além. Mas acontece que a insatisfação do coração humano, ela é produzida assim pelo pecado, e constantemente nós queremos colocar coisas no vazio que nós temos no coração humano, que só pode ser preenchido pelo Criador dele. Nós queremos colocar coisas no lugar onde somente a Deus compete pertencer, aonde que somente Deus é quem traz contentamento. E nós nos frustramos porque criamos ídolos com pés de barro. E eu pergunto a você, será que tem como vivermos contentes em toda e qualquer situação, em uma cultura onde o descontentamento está tão presente? Será que tem essa possibilidade? Ok. Apenas recapitulando um pouco antes da gente entrar no texto, sobre a igreja de Filipos, a gente deve lembrar que essa igreja é uma igreja que alegrava bastante o apóstolo Paulo. Desde a sua plantação, que a gente encontra no livro de Atos, onde a gente vê um varão macedônio que aparece a Paulo em uma visão pedindo ajuda a eles, para eles irem até a Macedônia. E após essa visão, o apóstolo Paulo, juntamente com aqueles que estão com ele, muito provavelmente Lucas, que escreveu Atos também, e Silas, se dirigem até essa região, e até que por fim eles chegam a Filipos, a cidade mais importante da Macedônia. E é em Filipos que nós vemos a primeira conversão ali, ocorre de uma vendedora de púrpura, Lídia. O Senhor abriu o coração dela, o entendimento dela, para que ela compreendesse, para que ela entendesse o Evangelho. Então, nessa primeira conversão, o Evangelho está alcançando a Europa pela primeira vez. Não somente Lídia, mas também todos da sua casa conheceram o Evangelho, creram, foram batizados. É nessa plantação em Filipos que Paulo expulsa também o espírito de adivinhação que possuía uma jovem,
E ao fazer isso, os donos dela, que ela era uma escrava, seus senhores, ficam extremamente raivosos, indignados com isso, porque eles não lucrariam mais com essa jovem. Então esses homens pegam Paulo e Silas, dizendo que eles estão tumultuando a cidade, eles dizem, não, esses homens, eles estão contrariando as nossas leis. Sabe o que acontece? São levados à praça pública, tiram a roupa daqueles homens e eles são açoitados e presos. Mas acontece que na cadeia, na prisão, por volta da meia-noite, aqueles dois homens, tendo tudo, absolutamente tudo para dizer, para estar murmurando, para estar indignado, para estar insatisfeito com aquela situação, o que eles estão fazendo? Eles estão cantando hinos a Deus. E de repente um terremoto forte vem, os alicerces da prisão são sacudidos, as portas se abrem, os presos se soltam, e o carcereiro, que provavelmente tinha um sono muito grande, muito profundo, quando ele acorda, ele vê as portas das cadeias abertas, e ele imagina, meu Deus, todo mundo fugiu. Então ele puxa a espada para cometer suicídio. E aí Paulo diz, ei, não se mate, todos estão aqui. E aí o carcereiro se prostra diante de Paulo e Silas, tremendo de medo, e pergunta, o que eu posso fazer para ser salvo? E Paulo e Silas respondem, creia no Senhor Jesus, e você e sua família serão salvos. Então, eles pregam a palavra do Senhor a ele e toda a sua família. Como a gente está vendo, essa igreja é uma igreja muito querida por Paulo. Essa igreja foi uma fiel cooperadora no seu ministério. Se você está com a sua Bíblia aberta, observe comigo o versículo 15. Versículo 15 diz o seguinte: e como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês. Nenhuma igreja o ajudou, somente aqueles irmãos, os filipenses. Paulo está encerrando a carta, e o apóstolo Paulo está expressando a sua gratidão para com aquela igreja, com aqueles irmãos. Ele está expressando a sua gratidão porque aqueles irmãos foram generosos com ele, com o seu ministério, foram bondosos, manifestaram as suas expressões de amor através da oferta que enviaram a ele na prisão, através de Epafrodito, naquele momento tão difícil que o apóstolo Paulo estava passando. A gente deve lembrar que o apóstolo Paulo ele está preso em Roma, ele está aguardando o julgamento de César, ou seja, Paulo está com a vida em jogo. E não somente isso, essa é a primeira prisão do apóstolo, ele está em prisão domiciliar, ele teve que alugar uma casa, ou seja, Paulo está tendo custos, Paulo tem despesas. Imagina alguém preso, não podendo trabalhar, as contas chegando. Mas Paulo era alguém que tinha tudo para viver descontente, insatisfeito. E Paulo, versículo 10, encerrando a carta, ele começa a agradecer aqueles irmãos. Ele diz que ele está muito alegre, eu fiquei muito alegre, mas note que ele ficou muito alegre no Senhor, porque agora renasceu o cuidado de vocês comigo. Paulo está enfatizando o cuidado daqueles irmãos, dizendo, ei, vocês já tinham se preocupado comigo, vocês já tinham me ajudado, mas agora faltava oportunidade.
Talvez por isso que vocês não me ofertaram mais. Nós devemos lembrar que naquela época não tinha Pix para aquela igreja enviar ofertas para o apóstolo Paulo. E apesar da cidade ser rica, muito provavelmente aquela igreja era uma igreja simples. E enviar alguém até o apóstolo Paulo para ofertar era algo também de bastante risco, era algo bastante perigoso. Porque eram dias de viagem, enfrentavam inúmeros riscos, assalto, doença. Inclusive Epafrodito adoeceu e quase morreu, a gente viu o apóstolo Paulo falando isso. Mas Paulo está alegre no Senhor pelo cuidado daqueles irmãos com ele. Observe comigo que Paulo ele não está lamentando a situação que ele está, embora essa situação fosse extremamente difícil. Paulo não está descontente. Paulo havia aprendido o que era contentamento. Então, ele começa agradecendo, e os versículos 11 e 12 ele diz: olha, eu digo isso, não é porque eu estou necessitado, mas eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter abundância como de passar necessidade. Que declaração do apóstolo Paulo! Isso é algo surpreendente. Imagina o sofrimento que ele está passando naquele local. E ele está dizendo: eu sei o que é ter necessidade, eu sei o que é ter fome, eu sei o que é ter provações, eu sei tudo isso, mas eu também sei o que é ter em abundância, eu sei o que é sobrar um dinheiro no final do mês, eu sei o que é o sucesso, mas também sei o que é o fracasso, eu sei o que é o sofrimento, eu tenho conhecimento de causa. Todas essas coisas que me aconteceram, capítulo 1 ele diz que contribuíram para o progresso do Evangelho. Mas eu quero que vocês saibam uma coisa, que para tudo isso, todas essas situações, todas essas adversidades, eu aprendi a viver contente. E a palavra que Paulo usa aqui para contentamento é uma palavrinha grega autarquês. É uma palavra que era bastante utilizada na época, principalmente pelos filósofos. E essa palavra, a raiz dela significa satisfação própria, ou autossatisfação, estar satisfeito, ter o bastante. Para os filósofos daquela época, para os estoicos, no tempo de Paulo, o contentamento ele era alcançado somente quando se chegava ao estágio de total indiferença. Ou seja, Epicteto, que é um dos filósofos da época, ele dizia: não, começa com coisas pequenas, se despreocupar com coisas pequenas, com indiferença, então não deixe os sentimentos dominar você. E com o passar do tempo, você será autossuficiente, terá contentamento. Mas o contentamento de Paulo não é esse que os estoicos acreditavam. O contentamento de Paulo não é na sua autossuficiência. O contentamento de Paulo não é na indiferença, mas sim na suficiência do seu Criador. Paulo está dizendo: eu aprendi a ficar satisfeito, não propriamente por mim, mas suprido por Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele aprendeu que a sua alegria em Deus não depende do que acontece do lado de fora, nas circunstâncias. Ele aprendeu também que são as circunstâncias, não são as circunstâncias que devem reger os nossos sentimentos, mas sim a confiança no Deus Trino. Paulo está dizendo: olha, eu aprendi a viver contente. E aí ele dá uma declaração
maravilhosa. Ele diz, versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece. Certamente essa é uma das expressões mais famosas, mais conhecidas do cristianismo em todo o mundo. Tenho certeza que você já viu essa frase em carro, em legenda de fotos nas redes sociais. Mas muitas pessoas pensam que esse tudo posso naquele que me fortalece é que você pode conquistar tudo o que deseja, porque Cristo te fortalece. Posso fazer tudo o que eu quero porque Cristo me fortalece. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele simplesmente está falando que ele pode suportar todas as situações, porque é Cristo quem o fortalece, porque o seu contentamento está em Cristo. É por isso que ele pode todas as situações passar, suportar, porque ele é fortalecido pelo Senhor. Ele pode enfrentar todas as coisas. O apóstolo Paulo está revelando um segredo. Observe que ele fala: eu aprendi o segredo de ser satisfeito. É que Cristo nos fortalece. É que Cristo nos fortalece nas adversidades. É que Cristo que nos fortalece na doença, nas tribulações dessa vida. Mas é Cristo que nos fortalece quando tudo vai bem. E então, finalizando a carta, Paulo agradece novamente àquela igreja, pois eles se associaram às suas aflições. E partindo para o final, ele faz uma prestação de contas. Versículo 18. Paulo presta contas a eles dizendo: olha, eu estou suprido com a oferta que vocês me mandaram. E essa oferta é uma oferta com aroma agradável. É um sacrifício que Deus se aceita. É algo que Deus se agrada. Versículo 18. As necessidades do apóstolo foram supridas. A doação daqueles irmãos era uma expressão da adoração deles a Deus. E ao falar isso, nessa prestação de contas, Paulo mostra a eles uma promessa, uma recompensa. Observe comigo o versículo 19, que ele diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Que maravilha! Que maravilha é saber que nós não estamos desassistidos, que Cristo é quem nos sustenta, que Cristo é quem nos guarda em tudo aquilo que precisamos. Observe que Paulo diz: olha, meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus. Que maravilha! Que maravilha é saber que precisamos tão somente de Cristo. E Paulo finaliza essa carta com louvor a Deus, no versículo 20. Ele diz: a nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Saúdem os santos em Cristo Jesus. Os irmãos aqui comigo, eles mandam saudações. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. É assim que Paulo está encerrando essa carta maravilhosa. E antes de encerrar a pregação, essa mensagem, eu gostaria de destacar 2 pontos com vocês. Primeiro, cuidado com o descontentamento. O engano do mundo é acreditar que você pode encontrar contentamento na riqueza. Os anúncios que a gente vê por aí estão explícitos, né? A gente vê a sua felicidade, você encontra aqui, tal lugar. Nós pensamos, se eu tiver isso ou aquilo,
eu serei contente, as coisas serão mais fáceis, as coisas serão melhores para mim. Muitos acreditam que o contentamento está em dogmas, está na religião, está nos afazeres, pois quanto mais eu fizer, então mais Deus vai se compadecer de mim, então eu estarei contente. Mais Deus vai derramar o favor dele para mim, mediante o que eu faço. Mas não é assim. Cuidado com o descontentamento. Se tem algo que nós somos bons, que nós somos profissionais, é sermos descontentes. Basta a gente examinar nós mesmos. Basta a gente examinar a nossa consciência. Nós somos descontentes com o que fazemos, com o que temos. Nós somos descontentes com quem somos. Nós somos descontentes até com os nossos relacionamentos. Nosso problema é achar que o contentamento está em coisas deste mundo. Nosso problema é achar que seremos felizes ao esperar as coisas somente deste mundo. Que a nossa alegria está aqui. Mas nós devemos lembrar que nós somos forasteiros, peregrinos nessa terra. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse: se nós esperarmos em Cristo somente nesta vida, nós seremos os mais miseráveis de todos os homens. O descontentamento desonra a Deus. O salmista Davi diz no Salmo 84:11 que o Senhor é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Observe, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ou seja, o Senhor não nega bem algum para os que andam na sua verdade. O descontentamento, dizer que Deus não sabe o que está fazendo, que eu sei viver da minha maneira, que eu preciso tais coisas para então ser alegre, ser contente, é dizer que Deus está me sonegando algo. Cuidado com o descontentamento, porque o descontentamento também ele mostra a nossa ingratidão, a nossa incredulidade. E por fim, ele gera angústia, tristeza. O descontentamento nos faz passar por cima de pessoas. Afinal, a gente quer estar sempre no melhor lugar. A gente quer estar sempre melhor do que os outros. Isso nos torna seres humanos sem misericórdia, sem compaixão dos outros. Cuidado. Mas o segundo ponto é os segredos para o contentamento. A gente observando o texto, versículo 11, nos diz que Paulo aprendeu a viver contente. Esse contentamento, ele não aconteceu do dia para a noite. Não é algo que eu acordei, agora aprendi a viver plenamente contente. Não. Está dizendo que ele aprendeu a viver contente. Faz parte de uma caminhada. É um discipulado. É uma constância. Um aprendizado do Senhor. Outro segredo para a gente aprender a viver contente é confiança na providência de Deus. O contentamento vem de aprender que Deus é soberano. Eu pergunto para vocês, me diga, quantas vezes Deus errou com você? Não é Ele que tem te cuidado em todo o tempo? Meus irmãos, Deus não somente nos concede bênçãos diárias, mas Ele nos concedeu gratuitamente o Seu único Filho. A bênção eterna da salvação foi nos dada gratuitamente.
Em Cristo Jesus, Deus supriu a nossa carência de um relacionamento com Ele. Aquilo que foi perdido no Éden, o Filho de Deus tornou possível, nos religando novamente com Deus. Confie na soberania de Deus, na providência divina. Outra coisa, outro segredo para o contentamento é saber que eu e você podemos ter pouco, podemos ter muito, podemos passar o que for, as piores adversidades, podemos passar tudo isso, porque Cristo é quem nos fortalece. É Cristo quem nos fortalece e todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem, para eu e você nos tornarmos mais parecidos com Cristo. Que a gente aprenda esse segredo. Que nós não estamos sós. Cristo é a nossa fortaleza. Outro segredo para viver contente: seja obediente à palavra de Deus. Confie no poder que ela tem. Que a gente dedique tempo à meditação da palavra de Deus. Gaste tempo com aquele que enviou seu Filho até nós. Que a gente aprenda, assim como o apóstolo Paulo aprendeu, a viver contente em toda e qualquer situação, para que a gente seja firmes, inabaláveis no amor e na graça de Deus, para que a gente tenha constância no serviço ao reino de Deus. Eu pergunto a você se, quem sabe, você identificou alguma falta de contentamento na sua vida, uma falta de contentamento no Senhor. Não tente suprir isso com outras coisas, não tente procurar contentamento em outras coisas, mas peça a Deus que Ele pegue o seu coração e coloque nele novamente a alegria. Peça a Ele para que Ele restaure em sua vida a confiança nele, em todo o tempo. Peça para que você não venha esquecer o cuidado diário que Ele tem para com a sua vida. Meus irmãos, dentro do ser humano há um vazio que nada deste mundo pode preencher a não ser Cristo. Somente Cristo é quem pode contentar o seu coração, a sua vida. Amém? Eu encerro com uma frase de Agostinho, onde ele diz nas suas confissões: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Nosso contentamento está no Senhor. Descanse nele. A gente viu na outra pregação, nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas nós devemos confiar no Senhor, na sua soberania, e saber que não estamos desassistidos, que Ele é Senhor e Ele governa a nossa vida. Nada pode suprir esse vazio, a não ser a presença de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, como é maravilhoso ouvir a Tua palavra, ouvir os Teus ensinamentos e saber que nós cremos num Deus que é verdadeiro, num Deus que nunca errou, num Deus que é santo, num Deus que é perfeito,
Um Deus que permanece sendo sempre fiel, mesmo nós sendo tão infiéis. Não nos faz com que a gente gaste tempo correndo atrás de coisas que simplesmente ficarão nesta terra, mas nos faz primeiro pensar em Ti, nos faz descansar na Tua promessa de que aquele que buscar o Seu reino e a Sua justiça não precisa se preocupar porque terá o que comer, terá o que vestir, estará suprido. Ensina-nos a sermos contentes em Ti. Não deixa com que esse mundo cegue os nossos olhos para essa verdade, Senhor. Mas que nós possamos, assim como o apóstolo Paulo, ser contentes em toda e qualquer situação, tendo muito ou tendo pouco. Porque sabemos que podemos passar todas essas coisas e o Senhor é quem nos fortalece. Não nos desampara, Senhor. Confiamos no Teu infinito amor, na Tua bondade, na Tua graça. Te louvamos por Cristo Jesus. Amém.